na amamentação dela. E pelos antioxidantes, tem muitos flavonoides, tem muita coisa boa. No chocolate cacau, porque o chocolate que a gente, na nossa infância, aprendeu como chocolate, ele é uma gordura hidrogenada açucarada com corantes. E um teor de cacau bem, assim, pequeniníssimo, bem né? menor. Então é importante ler o rótulo, sabe? Aquela lista de ingredientes no rótulo. Porque, por lei, a empresa precisa colocar no ingrediente que tem maior quantidade do que tem menor. Então, quando você encontra lá ingredientes, massa de cacau, nibs de cacau, ingredientes que tenham vindo do cacau, de fato, né? Se eles estão no começo, de fato, aquele chocolate tem bastante cacau. E aí o açúcar mais para o final da lista, agora tem vários que tem açúcar demerara ou mascavo ao invés do açúcar branco em si, então não dá aquele pico glicêmico também, né? Porque daí dá um pico glicêmico nessa mulher, uma queda, ela vai querer comer, já chega a questão, né, emocional. Então é bom a gente só prestar atenção nisso, assim, tentar que seja um chocolate de uma qualidade nutricional melhor. Agora, o que impacta bastante, assim, tipo, que passa muito pro leite e é super saudável, mas nos 3 primeiros meses eu desencorajo, é o alho. Olha que louco. O alho é super cientificamente mostrado, cara, que já no líquido amniótico, o alho faz o bebê fazer umas expressões malucas, assim. Né? Ele sente esse sabor e, tipo, na amamentação, isso pode fazer com que o bebê meio que não queira tomar o leite, né? É claro que tem que ser uma quantidade grande também, mas a minha família, por exemplo, costuma usar uma quantidade enorme para cozinhar, né? E então é bom usar tipo um gengibre, tipo caprichar mais na cebola, tentar nesses comecinhos, assim, nesses primeiros meses só dar uma diminuída no alho, só pra gente, né, cientificamente saber que tá fazendo bem, ok. Mas o que tem de pessoa também que come alho e o bebê também tá de boa, E fica tipo, tudo gosta certo. do leitinho temperado, né, e tá tudo certo, né? Olha lá, 1 quilo de alho. É isso aí, Thalita. Você falou do açúcar, Lizzy. A Laura, outro dia, minha mãe foi fazer um bolo com açúcar refinado e ela assim, vó, como que a minha mãe falou? Vó, isso daqui é uma bomba. Você vai fazer um bolo assim pra mim, ainda é uma bomba. Eu falei, olha a Lizzy entrando na cabeça das crianças. É uma bomba. Mas eu não falo que é uma bomba. Calma aí, não bota a palavra na minha boca. Eu só falo mas que tem outro melhor. Ela já tá ativista já do não açúcar. E o café, pois é, porque se a gente ama a pessoa, a gente tem que dar pra ela o que há de melhor. Vai dar essa porcaria, né? É isso não, aí. ela não quis dar uma bomba. Parabéns, Laura. I love you. Beijo da Nutri. E o café, Lizzy? Porque assim, é uma coisa que rola bastante, né? Porque, tipo, é uma coisa que é bem de hábito. É uma coisa... Porque eu acho que essa questão do prazer que você falou ali no começo é bem importante até da gente falar da alimentação e prazer depois com mais destaque. Mas, às vezes, o café tem isso da rotina ali, né? E como que fica? Porque daí já é um pouco diferente do chocolate, né? Já estão te dedurando que você é viciada em café, Vanessa. E essa pergunta eu acho que é para quando para você já ir adaptando seu paladar para quando chegar a sua vez de maternar. Enfim, muito preocupada. De fato, o café é super cultural, super... Enfim, gostoso. Mais que 3 dosezinhas, tipo, a evidência científica desencoraja. E é dosezinhas pequenas, né? Então, até 3, tipo, vai, né? Na gestação não tem evidência de segurança nenhuma, assim, né? Porque que gestante que vai submeter a estudo e tudo, né? Mas na amamentação, alguma coisa diz que, tipo, se for só uma xicrinha, vai, né? Porque às vezes é uma xicrinha, uma dose um pouco maior, né? E assim, ele fica na corrente sanguínea em torno de 1 hora, né? Então, se você tomar o café e, tipo, deixa para tomar depois que você já deu mamar, por exemplo,
e o bebê tá dormindo. Ah, dica boa. Né? Uhum. Tipo, daí você sabe que uma hora depois já meio que não vai estar mais, assim, né, na tua corrente sanguínea. É tipo o esquema do álcool, né? O álcool também vai passar. Então, você vai ter que procurar a tua nutri, a tua consultora de amamentação, para calcular quantas doses. Tipo, você não vai deixar de ir na festa do casamento da tua irmã, né? Tipo, tomar um drinkzinho lá, comemorar. Mas você pode calcular quanto tempo isso vai ficar na tua corrente sanguínea, de acordo com o tamanho da dose, para que você não amamente nesses momentos, né? Dependendo da quantidade, quanto tempo você vai ficar, talvez seja importante você fazer a ordenha de alívio, né? Até para manter tua produção, e para não, né, empedrar teu peito, nada. Mas esse leite não vai poder ser guardado e nem ofertado, porque vai ficar ali o resquício da cafeína, do álcool, enfim, né? Mas dá para usar essa estratégia daí também, né? Mas também não abusar, né? Até porque, né, cafeína, a gente também tem alguns sintomas, a gente que consome, né? Não é só o lactente, no caso. A lactante também tem alguns sintomas aí. E aí, já que a gente fala de café, vamos para a polêmica da vez, que é o leite, Lizzy. Porque a gente tem, enfim, leite. Não quero nem falar o que a gente tem, porque eu não me ouso. Tá na moda, né? Falar que tudo é a PLV. Bom, pelo menos parou a moda de falar que era intolerância à lactose. Porque, assim, intolerância à lactose é deficiência na enzima lactase. E os bebês nascem com muita enzima lactase, porque o leite é riquíssimo em lactose, né? Então, assim, raríssimo a intolerância à lactose. Ponto. Só que quando a gente vai crescendo, a gente pode ficar deficiente dessa enzima, porque isso é meio que natural da primeira infância e depois, enfim, tá. Agora, a alergia à proteína do leite de vaca, porque assim, a proteína do leite de vaca, ela é enorme. É um monte de aminoácidos. A proteína se quebra em peptídeos, né, aminoácidos. Então, é um monte, como se fosse esse colar de pérolas, né? Lá, um monte de proteininha. E aí, o que vai acontecer? Vai passar pelo intestino, né? Da criança. Só que o intestino da criança nem sempre tá que nem essa peneira bem fechadinho, bem já colonizado, bem ajeitado. Às vezes essa peneira tem um rombo aqui. Aí vai passar o peptídeo, puf, cair lá para baixo, lá para a corrente sanguínea, né? Mas quando isso? Quando geralmente há um estilo de vida já na gestação dessa mãe, com muito uso de substâncias tóxicas que não deixam essa permeabilidade de barreira intestinal ficar fechadinha, um estilo de vida assim, né? Respira um ar muito poluído, usa substâncias tóxicas, né? Fuma, bebe, usa muitos ultraprocessados. Por isso que a gente nutri fala, não coma coisa de pacotinho, descasque mais. Porque coisa de pacotinho tem corante, aromatizante, espessante, nananante, anti. Tudo isso é irritante aqui, vai abrindo a peneirinha dessa mãe, já na gestação, né? E aí essa criança nasce praticamente também com menos condição para fechar aquilo ali, né? Então é isso, né? O caminho seria a gente ter estratégias desde a gestação para deixar bem fechadinha a peneirinha dessa mamãe, que vai também deixar bem fechadinha a peneirinha desse bebê. Então até, por exemplo, o uso de plástico, o negócio do bisfenol, né? Bisfenol dos produtos de plástico. Ele faz isso, ele irrita, né, a mucosa intestinal, vai abrindo, aumentando a permeabilidade, e ali se vem um vírus, se vem uma bactéria ou se vem uma proteína muito grande, passa para o intestino, chega nas células, enfim, né, causa todos os sintomas da PLV. Agora, até se descobrir que é a PLV, né, não acho justo com a mulher que amamenta
tirar, se é um grande prazer para ela tomar o seu leitinho, né? Tirar sem antes ver se realmente é a PLV, né? Ver outras causas, né? Outras E formas. geralmente não é, né? É a questão mais da adaptação da criança ao meio e da família à criança, né? E aí tá na moda dizer que é a PLV. Né? Só que também, se essa mulher quiser no começo, assim, ali nos primeiros dias, dar uma maneirada no leite, existem outras opções tão gostosas quanto o leite de vaca. É aí que tá a encrenca. Tem muito médico, gastropediatra, enfim, né? Fala, é suspeita da PLV. Tira o leite. Mas não tira só o leite, tira amendoim, tira feijão, tira isso, tira aquilo. Coisa que, sabe, tipo, coitada dessa mulher, cara. Ela, né, tá vivendo tudo isso tão intensamente. Então, assim, mas também existem, por isso que é importante a Nutri, né? Existem receitas, existem possibilidades da gente, né, comer gostoso, coisas gostosas, coisas que agradem o paladar e que não, né, não tenha esses elementos. Mas o principal é trabalhar a probiótico terapia dessa mãe, desse pai, desse bebê. Porque, né? Inclusive do pai também. Porque, olha, então eu ia falar, e o pai também. Convive com essa criança. E em tempos de pandemia, onde se passa álcool, se, né, não se convive com o meio, essa criança vai ficando ainda mais difícil de colonizar esse intestino, né, mais demorado. Por isso que a PLV é uma coisa temporária, né? É até a criança resolver essa permeabilidade intestinal ali e pronto, ela atinge a maturidade intestinal e minimiza-se os sintomas, né? Vai fazendo a reintrodução devagarinho, geralmente um leite mais cozidinho, né? Alguma coisa que quebra mais esses aminoácidos, que eles não passam tão grandes para o intestino. E aí vai sentindo e vai ampliando o processo. Vai melhorando. Liz, sabe, eu acho que uma coisa que se você pudesse explicar pra gente, porque assim, ó, tem uma coisa que acontece com os bebês, que é essa imaturidade intestinal também, né? Isso que você tá falando de formar flora, porque é bem interessante que o bebê começa a mamar, né? Daí o intestino começa a funcionar, daí ele começa a chorar porque o intestino tá funcionando, e aí ele quer mamar, daí ele mama, o intestino volta a funcionar, e tem muito da imaturidade também, que está formando, que está colonizando, que está se acostumando com os movimentos peristálticos. Daí eu acho que se você pudesse explicar um pouquinho como funciona essa digestão do bebê também, né? Que nunca fez isso, né? Tá aprendendo a fazer agora. Sim. Então, funciona que o intestino é um tubo enorme, ele é muito comprido. E ele ficou durante 9 meses parado, porque não funcionava, né? Tinha ali o mecônio ali dentro, o cocôzinho do bebê, mas não saía, não ia nem para cima nem para baixo. Então ele começa a funcionar com os primeiros leitinhos do bebê, né? As primeiras alimentações. Lembrando que para o processo da digestão ocorrer com tranquilidade, é igual a gente. Precisamos das enzimas digestivas, do suco gástrico, tudo aquilo que eu falei para vocês, saliva, baroró, baroró. O bebê está produzindo tudo isso, não só a microbiota intestinal e todo o funcionamento do trânsito intestinal, mas também todas essas enzimas. Por exemplo, por que não se recomenda tanto o leite normal, né? Que não seja a fórmula infantil ou o leite materno para um bebê pequeno? Porque ele não tem as enzimas que quebram o leite e pode formar tipo um coalho, sabe? Tipo um queijo mesmo. Na boca ainda do bebê, ou ainda aqui muito sem ter passado para o intestino ainda. E isso voltar e causar morte súbita para o bebê. Né? Então, antigamente, quantos bebês morriam disso? E a ciência não, né? Mas se acha pedacinhos de como se fosse queijinho no bebê, né? Então, é necessário muitas coisas além do funcionamento do intestino. É necessário um funcionamento integral, né? Desse ser internamente e também com tudo que está rolando com ele aqui fora, né? Então, é muito louco, é muito intenso. É o cérebro a mil também desenvolvendo.
Então, quanto mais a gente puder entender esse ser e toda essa loucurada, se é loucurada para nós, você imagina para essa criaturinha fofa que chegou, né? Quanta coisa, né? Então, vamos pensar que esse tubo grande, intestino, ele precisa ir, né? Assim como ele é grandão, ele também vai precisar de mais tempo para ser colonizado e para, enfim, ser funcionante. E o melhor que a gente pode fazer é amamentar, porque aí a gente vai estar passando essas bactériazinhas, né? Tem duas correntes. Uma corrente diz que o neném nasce estéril e ele vai sendo pelo meio, né? Colonizado aí com essas bactériazinhas, mas tem correntes também que falam que não, que ele já nasce com uma microbiota. Eu acredito nisso, já nasce de acordo com o estilo de vida desde a gestação, e principalmente também tipo de parto influencia, várias coisas, né? Então, tudo quanto a gente pudesse fazer o mais natural possível, mais a gente vai estar colonizando essa microbiota. Mas nada garante nada, né? Como diz a Kelly Carvalho. Você ter um parto normal, você só amamentar, você ser toda natureba, não garante que a tua criança não vai ter cólica, porque todo mundo tem cólica. Alguns reclamam mais, outros não reclamam. Mas todos têm, né? Agora, quando que é uma coisa assim, nossa, é cólica mesmo? Quando isso acontece todos os dias, muitas vezes ao dia, durante semanas seguidas, né? Não é só aquele, né, que a gente pega o neném no colo, ele meio que acalma. Não, nada acalma essa criança. É uma coisa assim, intensíssima. É claro que tudo para nós, mães de primeira viagem, é intensíssimo. Mas, sabe, conversar com o profissional é sempre bom para excluir, né? Às vezes é disquesia, às vezes é uma... Eu sempre falo para as mães, né? Quando a gente solta um pum, presta atenção vocês quando soltam um pum na complexidade do movimento que precisa ser feito para sair, né? Então imagina o bebê que, cara, ele não sabe que tem que fazer esse movimento. Então às vezes a gente fazer, né, a bicicletinha, colocar alguma coisinha quente, facilita que ele entenda que precisa ali de uma forcinha para esse arzinho sair, né? E aí a criança que usa chupeta ou algum bico artificial, cada vez que ela chupa um ar junto, né? Porque a amamentação, a criança, ela acopla direitinho ali, faz um vácuo para extrair o leite. Ela não mama ar, ela mama leite. A criança que usa chupeta ou algum bico artificial, ela mama muito ar. E aí, naquele tubo enorme intestino, entra um pouco de leite e um pouco de ar. Um pouco de leite e um pouco de ar. Depois, na hora de sair, vai ficar o ar para sair. E é isso, a maioria dos casos de cólica tem a ver com esse ar, com essa entrada de ar também, sabe? Então, como é importante, né, conversar com alguém e excluir todas as possibilidades e entender o bebê para ver o que a gente pode fazer para diminuir esse desconforto. Agora, retirar esse desconforto, né? Então, por exemplo, tem o Colidis lá, antes era Coli Kids, agora mudou o nome, enfim, não sei nem se pode falar nome, mas é um probiótico, né? Quase todo pediatra receita. Ótimo, é um probiótico que vai ajudar, tem evidência científica que ajuda a colonizar o intestino e a minimizar a cólica. Não vai eliminar, ele vai minimizar o desconforto. O estudo mostra que ele diminui o tempo de choro dos bebês que usaram. Ele não diminui o choro, né? E quando o bebê chora, a gente não sabe também se é cólica, como é que vai saber, né? A gente supõe alguma coisa ou outra, exclui uma coisa ou outra, né? Agora, a importância de também não ficar indo só no viés comercial, né? Porque o laboratório que vende isso tá lá buzinando no ouvido do médico. Com o mesmo preço que você compra esse, menos ainda, você faz um manipulado com mais cepas, que vai colonizar mais ainda, e que você pode ir trocando desde a gestação. Minhas gestantes todas tomam probiótico, a gente troca as cepas bimestralmente ou trimestralmente, né? Porque aí você vai dando mais famílias. Não vai ter só o Lactobacillus reuteri, você vai ter outros com evidências para várias outras coisas e para ajudar nessa prevenção e nessa minimização do desconforto. Li, e uma coisa que me ocorreu, assim, que a gente está falando muito
Eu acho que de maneiras assim de ajudar, de prevenir para o bebê e tal. Mas o que que você sugeriria assim de dicas, de cardápio, de onde buscar, de algum alimento específico do seu coração que aumente ocitocina? Porque quando a gente fala de amamentação, a gente fala de ocitocina, né? E eu acho que é bem importante a gente trazer esse viés, o quanto que a alimentação ela pode sim potencializar a amamentação, porque ela pode nos dar isso, né? Esse prazer, além de fortalecimento físico, né? O que você sugere, assim, a dica da Liz? E eu sugiro que cada um que vai visitar o bebê, que em vez de levar um presentinho pro bebê, ou leva um presentinho pro bebê, mas leva o bolo preferido da mãe, leva a canjica, né? Que tem os antigos falam que canjica aumenta a lactação. Tipo, cientificamente, né? Talvez, não sei. Mas o que mais tem de a ver é o carinho que libera a ocitocina e que melhora a lactação, né? Então, sabe aquelas receitas de infância, sabe aquela comida que a tia, que a mãe, né? Que aquelas pessoas que você ama fazem, né? Então, por isso que já na gestação, eu recomendo que a mulherada vá pedindo aí, faz meu bolo, congela os pedacinhos, já deixa lá, né? Ali no mês antes, na semana 35, 34, por ali já vai começando o freezerzinho, né? Divide as As tarefas. próprias comidas que você fizer no dia a dia, o feijãozinho demolhado e tudo, você já vai guardando as marmitinhas. O chá de marmita, eu acho uma ideia genial. Ainda mais na pandemia agora, tipo, as pessoas podem te presentear com vale marmita e aí você pede ou você guarda no congelador. Eu acho que é esse carinho, né? Esse se sentir cuidada e que alguém lembrou de te alimentar, né? É o que vai proporcionar que você alimente, né? Para você alimentar, você precisa ser alimentada. E é essa reciprocidade, né? Então, é o papai se ligar um pouco no tipo dos ingredientes que a mãe gosta de ter em casa, né? Porque a gente vai ficar um tempo sem ir no supermercado, sem ir na feira, né? E aí, meu Deus, o caos que é se pedir pro marido comprar alguma coisa, às vezes eles compram tudo diferente do que você gosta, né? Então, esse cuidado, esse já ir inteirando o povo aí dessas questões, eu acho que faz uma diferença enorme. Deixa engatilhados restaurantes que fazem entrega, que você gosta, né? Faz uma lista, né? Vai publicizando isso, coloca no Insta, coloca no Face, coloca para todo mundo. Se alguém quiser te agradar, de repente ele já tem ali a deixa, né? Já deu a dica, né? A Carol trouxe aqui um relato. Por aqui o ar é algo que foi o grande causador por um freio lingual descoberto com 40 dias. Enquanto isso, a mãe corta feijão, corta proteína de leite, porque a crítica externa de fazer tudo o que tem pelo bebê. Eu acho que o relato da Carol, ele é bem importante, assim, e até foi o motivador que trouxe a gente para esse tema, que é bem isso, né? Às vezes, veja, o Luca estava com uma situação bem específica, né? De um freio, e às vezes é outra causa externa à amamentação. E a alimentação, ela é muito cultural. Então, é bem comum a gente já transferir, tanto assim, o bebê tá chorando, não tem leite, esse leite é fraco, esse leite não é bom o suficiente, porque daí quando a gente fala que a gente tá comendo errado e o leite tá dando cólica pro meu bebê, é o leite que tá errado. Então, a gente tem uma questão cultural muito forte que a gente já coloca na conta da alimentação, e às vezes a gente faz isso ser adiado para uma coisa mais precisa. E que não quer dizer que a gente não possa procurar, né, Liz, um profissional para discutir sobre essas possibilidades. Eu acho que inclusive deve, mas a gente precisa descartar tudo antes, porque às vezes a gente está camuflando outra coisa, né? Uhum. Isso aí. Obrigada, assim, Carol, por compartilhar. Verdade, Carol. Ai.
Nosso respeito aí pela tua fase. E tomara que o pessoal, né, deixe você comer as coisas. Mas, enfim, eu ia falar sobre as gorduras também. Porque, assim, a maior demanda do bebê, principalmente nesse começo da vida, até pelo cérebro ser lipídico, e por cada célula humana ser revestida por uma membrana que é gordura, a gente precisa que essa mãe tenha uma alimentação rica em gordura. E a gente, enquanto mulher, a gente é polida a vida toda, né? Nossa, não pode comer gordura, né? Engorda. Mas eu não tô falando da gordura da fritura, da gordura da carninha do churrasco, né? Tô falando da gordura insaturada, poliinsaturada, que são os ômegas, né? O famoso ômega 3 lá do peixe, das castanhas, da linhaça, do abacate, do azeite de oliva. Então é primordial que essa mãe que amamenta dê um jeito de incluir isso, sabe, no dia a dia. Eu digo para elas espalharem pela casa, assim como espalha as garrafinhas de água, outra treta, né, que a lactante tem que tomar 4, 5, 10, 20, 50 litros de água por dia. Cara, não é tudo isso. É de acordo com o peso dela, é de acordo com a sede dela. É claro que assim, a sede já é um sinal de desidratação, né? Então, por isso ela tem que ter garrafinha de água espalhada pela casa toda, né? Principalmente para enquanto parou para amamentar na mulher, não para, né? Parou para amamentar, pelo menos lembra, a garrafinha tá ali ao alcance, toma, né? Mas, assim, ter também as castanhinhas, as coisinhas, assim, espalhadas pela casa, frutinhas secas e tal, né? Pra, nessa hora que dá essa parada, ela conseguir aí repor um pouco dessa gordura, lembrar sempre de pôr o azeite de oliva, tentar lá, nem que seja para pedir a marmita semanal, ou designe na tia que faz um peixe gostoso para toda sexta-feira, toda quarta-feira, sei lá que dia, mandar uma marmita aí com peixe para você, né? É isso que vai fazer a diferença mesmo na tua... Né? Na verdade, na lactação não, porque a gente tem lá, tipo, as mulheres africanas que sofrem uma privação enorme, muitas vezes, de nutriente, e elas mantêm a lactação, né? Mas, assim, a qualidade, né? É a qualidade da lactação e é esse o suporte de gorduras a mais que uma lactante precisa. Não é um aporte de calorias a mais que ela precisa para ser suprido com, sei lá, coxinha, com salgadinho, com bolacha recheada e refrigerante. Não é, né? Porque daí é isso que vai passar para nuance de sabor do leite e é pouca coisa que vai ali, de fato, nutrir ela, né? Porque o estresse, ele desnutre a gente. Quando a gente tá estressada, a gente libera descargas de adrenalina e a adrenalina usa tudo nossas vitaminas e minerais. E aí, essa mulher que tá vivendo intensamente e não dorme, é adrenalina pura. Então, ela já depleta muito nutriente. Aí, ainda não come direito, aí depois cai cabelo, a unha fica fraca, ela fica um caco e a culpa é do bebê. Não, não é só do bebê. Não é só porque virou mãe, não é só porque, né? Não, a culpa é também, né? Ninguém tem culpa. Mas, assim, é algo que se pode planejar e se pode organizar e se pode pedir ajuda para que contemple-se toda essa nutrição, né? E a importância de se tomar suplemento também, porque mesmo que se consiga comer bem, precisa de um aporte muito grande. Então, a importância de manter a suplementação é raríssimo, raríssimo as mães que amamentam que mantêm suplementação. Na gestação é praxe, mas na amamentação, tá, eu não sei se é porque deitaram de ir no obstetra e ninguém fala isso, mas a importância de ter uma nutri aí dando esse respaldo também, sabe? Porque é muito desenvolvimento neurológico dessa criança que vai precisar dessa base de gordura boa que a mãe, né, alimenta aí até 6 meses, é tudo por conta da mãe. Então, vamos fazer a coisa bem feita e vamos cuidar do bebê, mas cuidar de você também, aquilo que a gente sempre falou, né? O cabelo vai cair a cada 3 meses, isso é natural, mas ele não vai ser tão intenso a ponto de você ficar careca, e sim só a ponto de voltar ao tanto de cabelo que você tinha antes da gestação. Que ao gestar, você desenvolve muito mais fios de cabelo pela questão hormonal.
E esses fios não te pertencem, eles pertencem à gestação, infelizmente. E aí a queda é intensa porque ele volta, né? Os fios de cabelo voltam mais ou menos à quantidade que tinha antes. Só que tem mulher que começa a ficar com falha no cabelo, que além de cair aqui, daí todo mundo fala, é normal, é normal. Mas, será que é o normal? É normal para você? Porque ficar com falha no cabelo não é normal, é depressão de nutrientes mesmo, sabe? O organismo é tão inteligente que ele vai dar pro bebê, ele vai dar pro leite, mas isso custa o seu, né? Sim, sim. E eu acho que até quando a gente fala muito do bebê também nesses primeiros tempos, né, Lizzy, é que o bebê, ele vai fazendo também um processo de maturação. Eu já vi vários casos em que a gente tinha um bebê com muita queixa dessa cólica. Eu brinco que a cólica é um buraco negro, né? Que é tudo ali, tudo que o bebê... E assim, eu falo, chama de cólica mesmo, que a gente não sabe o que é, a gente pode chamar do que a gente quiser. Mas que tem, né? Pode ser dessa maturidade intestinal, que ele tá aprendendo a lidar com essa sensação, aprendendo a soltar pum, aprendendo a lidar com o ar que ele tá engolindo, enfim. E aí, muitas bebês, eles amadurecem e isso, eles melhoram a organização desse corpo, né? Tem uma maturação neurológica, orgânica, de crescimento, que a gente vê que esse bebê fica mais organizado e lida melhor com cocô, lida melhor com pum, não faz, né? Não pega assim tão errado a ponto de engolir tanto ar e dar conta também desse processo. Então, o que a gente também... Claro que isso não quer dizer que a gente vai negligenciar aqueles bebês que a gente tem dúvida. Na dúvida, procure um profissional, né? Que nem a Liz está falando, procura uma nutri. A Carol que teve um relato que procurou uma especialista para ver a questão da linguinha. Mas os bebês precisam de tempo também, né? Eles precisam de tempo para chegar nesse mundo. Eles precisam de tempo para... elaborar, né, aprender a organizar esse corpo, amadurecer. Como que ele vai responder? Ele só consegue responder ao ambiente pela repetição da experiência, porque ele não tem uma referência anterior igual a gente, antecedente, né? Então, pensa, 1 semana, 2 semanas, 40 dias é tudo que o bebê tem. Então, repetindo a experiência, a tendência é ele organizar melhor esse corpo e geralmente os bebês acabam passando por essa fase, né? E às vezes é aquilo que a Carol teve de relato, né? Tirou feijão, tirou tudo e de repente o bebê na maturação já vai dando conta, não era aquilo, ele só precisava de tempo, assim. Claro que a gente sempre fica atenta, sempre a gente tem que acolher, o bebê tá contando sempre alguma coisa pra gente, a mulher observa, ela sabe. Então, se tem alguma coisa que vocês sentem, tem que ir atrás de orientação. Mas a gente também precisa de tempo para entender o que tá acontecendo com esse bebê e pro bebê entender o que tá acontecendo com ele mesmo, né? A Márcia fez um relatinho aqui, Lizzy. Verdade, Carol, serei eternamente grata pelo apoio da Lizzy, que me ajudou a salvar meu processo de amamentação. Alimentação rica em nutrientes, suplementação que faço até hoje. É a Márcia. Só amor por vocês. Obrigada. Liz, a gente falou que talvez a live fosse mais curta, mas não foi, porque deu 1 hora, tá? É isso aí. Mas foi bem gostoso. Ninguém tem mais pergunta? Que senão Posso falar do meu livro? Claro, ixi! Para quando vocês chegarem na fase ali, 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e pouquinho, e, né, agora eu acho que tô sentindo que tá na hora de diminuir um pouquinho esse mamazinho, né? Então, tem um bom livro aqui que vai, né, dar algumas ideias para vocês crescendo juntas. Vocês podem acompanhar lá no meu perfil, @alimenta_Lizzy, que tem informações sobre como adquirir, como que funciona, que é justamente para tanto a mãe quanto a criança entenderem que ter bebezinho é uma demanda, mas quando cresce é outra, né? Que a criança já ganha dentes, já ganha habilidades, já pode, né, extrapolar
só as mamadas, né? Deve extrapolar as mamadas. Isso é crescer e a mãe pode crescer junto ao educar essa criança para saber quando de fato ela vai poder mamar, para ter uma previsibilidade para ambos e assim irem, né, entendendo que o bebezinho já cresceu e precisa de novas experiências, enfim. Fica essa dica aí para vocês. E tem também a parte, o livro é 2 em 1. De novo. Mostra um pouquinho para cima assim, Liz. Isso. Assim? Ele é 2 em 1. Um pouquinho mais longe. Tá? Ele tem a historinha. Ele tem a historinha bem fofa. E daí ele tem a segunda capa, que é a parte que você vai contar a historinha da amamentação com o seu bebê. Tcharam! Aqui vocês vão registrar a historinha de vocês. Então, é uma forma tanto de contar para a criança o que está acontecendo, né? Escolher os horários para mamar, quanto de depois deixar guardada essa história linda de vocês. Para sempre, né? Para quando essa criança crescer e for a vez dela amamentar, de repente, né? Se for uma menina ou tiver for um menino e tiver um filhinho, vai poder contar essa história de como foi com ele. Que legal, Liz. E fica a dica, né? E uma coisa é fato, né? Com certeza o desmame ele é uma das fases da amamentação, né? Então o processo começa da gente investindo ao início até esse processo que é super subjetivo. E quanto mais recurso a gente tiver ali para passar por isso, melhor, né? Eu vou colocar e o mamazinho é tão bom, e às vezes dá tanto trabalho, né, a amamentação, a engrenar, né, olha ali, a mãe abdicou de comer isso, aquilo, tá, engrenou. Aí chega lá com 1 ano e pouco, e agora não quero mais, né, tipo, não quero parar de amamentar. Então, é importante para a mãe, às vezes, muito mais do que para a criança entender que, né, os alimentos, depois de 1 ano, passam a ser a maior fonte de nutrição, né? E o mamazinho vai ficando mais espaçado. E aí, como fazer isso, né? É para isso que o livro ajuda. Mas eu vou deixar na descrição da live, para quem assistir depois, o perfil da Liz, dá para entrar em contato com ela, né? Tanto para o trabalho como Nutri, né? Que atende famílias, como também para o livro, tá? Liz, a gente tá com 1 hora e pouquinho de live. Queria agradecer muito, sempre muito. Bom falar contigo. Igualmente. A gente vai encerrando por aqui, então, meninas, a nossa live. De novo, é a 3ª vez que eu falo, mas sábado tem a nossa roda de amamentação, que é uma roda aberta, gratuita, só precisa fazer inscrição para a gente mandar o link do grupo, que acontece sábado, 9h30. E apesar da gente sempre ter um tema para direcionar a conversa, ele é um grupo aberto. Então, às vezes, a gente conversa um pouco sobre alimentação, mas eu tenho uma outra demanda. A ideia é que